Maior religiosidade e espiritualidade, então quer dizer, quanto maior a religiosidade, maior a espiritualidade, ele está associado com maior coping, com maior qualidade de vida, com bem-estar geral, com maior função imunológica, menor abuso de drogas, menor prevalência de depressão, menor tempo de internação e menor mortalidade. Então, o que eu estou querendo fazer? Vender meu peixe? Não, eu vou constatar que é isso mesmo. São pesquisas que já acontecem há muitos anos. Essa associação já está muito comprovada. O que ainda não sabemos claramente é o que medeia essa associação. Por que então? Então tá, legal, Janaína. Então quem tem mais religiosidade e espiritualidade tem melhor qualidade de vida. Por quê? O que acontece que medeia, né, que causa essa relação? Há uma carência de treinamentos em temas da religiosidade e espiritualidade na prática clínica para profissionais de saúde. Então, hoje, a gente pode dizer que nós estamos no nosso primeiro congresso aqui em Juiz de Fora. Então, isso já é um ganho. E a casa cheia, são mais de 500 inscritos e ainda muita gente diferente. Então, de várias cidades, países diferentes, isso é realmente algo muito importante. Bem, as implicações na prática clínica. O essencial é que a abordagem seja centrada no paciente, ou seja, o que importa são os valores, crenças e bem-estar do paciente, não é a sua. Às vezes é comum o paciente perguntar assim, qual é a sua religião? No caso, quando eles me perguntam, eu respondo, eu não vejo porquê. Mas se for diferente da minha, por várias vezes eu abordo esses temas com eles, eles nem sabem de que religião eu sou. Às vezes as pessoas acham, porque a gente estuda espiritualidade, que eu sou espírita. Aí eu falo, nossa, nada a ver. Não é isso que a gente aborda, né? São todas as religiões e a espiritualidade de uma maneira geral. Então é muito importante isso. Não é doutrinar o paciente, não é catequizar, não. É abordagem centrada no paciente, tá? Bem, o profissional da saúde não deve impor suas próprias crenças ou visões de mundo. Deve conceber as práticas religiosas como potenciadores da recuperação dos pacientes ao tomar decisões clínicas. E isso que a gente vai abordar, que a Mariana já falou. Eu vou, às vezes, dar alguns exemplos. Oi? Quem me chamou? Eu vou dar alguns exemplos do que foi feito dentro da abordagem que a Mariana falou. Vocês vão começar a entender um pouquinho mais. Próximo. Bem, principais problemas trazidos pelos psicoterapeutas que estão em treinamento para utilizar a terapia entregada à espiritualidade. O que a gente percebe? Há um viés espiritual. O que é isso? Visões estereotipadas sobre religião e espiritualidade. É engraçado que uma vez eu estava atendendo eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, né? Sou psicóloga e eu sempre trabalho muito com psiquiatra e tal. E tinha uma paciente borderline, uma garota adolescente, extremamente impulsiva, com os valores às vezes meio enturpados, uma dificuldade grande de controle da mãe e tal. E aí a mãe queria colocá-la num grupo jovem. E eu disse, claro que eu incentivei, achei ótimo, ainda busquei com ela, faço todo um jeito, tipo assim, isso é super legal, pra ficar maneiro, né, porque eles acham jeta. E aí a gente foi, tá? Aí ela melhorou muito. E aí eu tava conversando com um psiquiatra que atendia ela a respeito disso, ele falou assim, olha o que ele falou, ela é bem fraquinha da cabeça mesmo, essas coisas vão moldar bastante. Quer dizer, como se isso fosse uma coisa ruim, um demérito, o fato do grupo jovem estar ajudando, né, o grupo de religião. Então, assim, são esses preconceitos que a gente vai receber direto. É claro que cada vez isso tem acontecido menos, mas então por isso que a gente tem que fazer com cada vez mais rigor, cada vez mais estudo, cada vez mais certeza do que a gente está abordando, para não ficar parecendo que é oba-oba. Nosso caminho é árduo, mas é bom. Miopia espiritual, dificuldade de enxergar dimensões espirituais em problemas e em soluções. Timidez espiritual, às vezes eles ficam com medo de abordar a espiritualidade na terapia, acreditando-se que a espiritualidade e a psicoterapia estão em lugares distintos. E não. Entusiasmo espiritual, aí quando o psicólogo, né, o terapeuta, o médico,
todo. Tendência a ver espiritualidade em tudo, como a raiz de problemas e como fonte exclusiva das soluções. Petulância espiritual, superestimação do terapeuta quanto à sua competência para se trabalhar com terapias entregadas à espiritualidade. Isso é outra coisa que também acontece. Intolerância à ambiguidade, desejar soluções simples a problemas extremamente complexos. Okay? Bem, aí nós vamos falar um pouquinho como abordar. A história espiritual, existe um protocolo que vai ser completo, eu trouxe só mais como exemplo. Durante o dia, vocês vão ver, vai ter só uma explicação de como abordar a história espiritual, vocês vão ver isso mais a fundo, tá? Agora eu trouxe só uma pinceladinha para a gente poder ter ideia de como a gente pode abordar. Bem, as informações obtidas com a história espiritual ajudarão a determinar a abordagem do terapeuta, seja apoiadora, neutra ou desafiadora. Porque às vezes o paciente fala assim, não tenho, não quero falar sobre isso, não quero. Ok, como a gente já disse no início, sempre respeitando a visão do paciente. Deve reunir informações sobre a religiosidade e espiritualidade de seus pacientes, suas experiências durante a vida e determinar qual papel desempenha em seus problemas atuais. Primeiramente, pode-se explicar brevemente o porquê dessas perguntas estar sendo realizadas. Então a gente vai falar, olha, como a gente está fazendo um tratamento, uma abordagem geral, abordar a espiritualidade. Por que a gente pode abordar a sexualidade? Pode perguntar se a pessoa é casada, pode perguntar se a pessoa trabalha, pode perguntar tudo, e não pode perguntar assim, qual é a sua religião? Você tem? Não tem? Como é a sua espiritualidade? É isso que a gente precisa saber. É algo muito importante. Próximo. No caso de pacientes não religiosos, ao invés de focar na espiritualidade, o profissional de saúde pode perguntar como o paciente convive com a doença, o que promove um significado e propósito à sua vida e quais as crenças culturais podem ter impacto no seu tratamento. Bem, nestes casos, vale também explorar possíveis experiências negativas que possam ter afastado o paciente. Aqui eu adoro moda de viola, samba de raiz, eu adoro. E eu estava assistindo um vídeo de uma música que eu gosto muito, que a filha da Elis Regina, não sei se vocês conhecem a Maria Rita, ela estava falando, na hora que ela estava vendo a entrevista dela no Globo Rural, eu olhei e disse, gente, eu tenho filmado aqui um pensamento automático de uma forma onde a religião, a espiritualidade, Deus, causa incômodo na pessoa. Filmado, vai, vou levar, né, para vocês verem assim. Bem, para quem não conhece, a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com pensamentos automáticos. Eu vou explicar de uma forma bem simples. Quando a gente pensa alguma coisa, a gente sente alguma emoção, vem um pensamento rápido. Esses que a gente não consegue nem raciocinar em cima de tão... o processo evolutivo ser tão rápido. Igual quando a gente fala assim, vou te fazer uma pergunta, você quer... Vou falar com vocês aqui agora. Vocês não... Tem que responder, tem que ter a primeira resposta. Vocês gostam mais de quê? Salgado ou doce? Doce. Uns doces. A mulherada. É isso. Aí a outra pessoa pensa assim, mas eu tô bem na dúvida. Aí você já começa a ter um raciocínio, metas cognições. Aí não serve muito. É esse primeiro que vai. Aí, igual, vamos supor, você fala assim, qual cor que você gosta mais? Geralmente você sabe aquela primeira respostinha. Então aqui eu vou passar para vocês um videozinho curtinho, uma bobagem, mas eu só quero assim, como se fosse ilustrar o que é isso. Ela vai falando a respeito de como que foi a música, que é uma música que a mãe dela gravou, e aí ela vai contando que é uma música que tem a ver com religião, porque é aquela música Sou Caipira, Pirapora, todo mundo deve conhecer, a relação dela com Deus, a relação dela com a espiritualidade, ela questiona e é um fator importante na vida dela. Então por isso que eu trouxe isso, que é uma filmagem de um pensamento automático com relação a esse tema que a gente está abordando hoje. Quando sua mãe engravou Romaria, você não tinha nascido? Não. Diz Renato que eu estava na fábrica lá. 7 meses. Estava lá sendo feita. Se lembra assim de quando você teve conhecimento de Romaria? Não. A sensação que eu tenho é que ela já está em mim desde sempre, assim, quase como um inconsciente coletivo.
E quando eu cantei essa música no show que eu fiz em homenagem à minha mãe, a plateia de 60 mil pessoas cantou junto, parecia uma oração. É uma música que mexe muito comigo, com a minha questão da fé. Eu sempre tive uma relação muito difícil com Deus. Não conseguia entender um Deus que tira a mãe de uma criança. Então eu sempre tive uma relação muito dura de questionamentos. Essa música me aproxima um pouco da minha relação com fé, da minha relação com o mágico, da minha relação com a minha mãe. Essa música é muito profunda, de verdade, para mim. É isso que a gente vê no consultório. E aí o que eu ia fazer? Eu falei assim, difícil, né? Tem razão. Deus é esse que tira a mãe de uma criança. E aí, o que a gente faz nessa hora? Até outro chora junto, ou fica com pena, muda de assunto, né? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar com essa criatura pra dizer, tipo assim, Deus é assim, né? Aí pronto, aí piora, né? Deus é muito ruim. Como é que vai falar que é ele? Então, o que acontece? Como abordar nesse caso? Depende, né? Eu falo assim, que isso, menino, mas depois você volta. Reencarnação, mas a pessoa é protestante. Né? Aí você fala assim, bobagem, muda assim mesmo o livro de hoje. Aí a pessoa, não, mas eu não quero isso, né? Não só e aí? Como fazer? Então isso vai depender. Vai depender de quê? Daquela pergunta que eu falei para vocês lá no início. Oi, meu nome é Janaína, qual é a sua religião? Você tem espiritualidade? Não tem? Isso é importante para você? Isso te ajuda? Isso atrapalha? Eu não sei que eu não atendo ela, que pena, né? Eu levo no consultório, mas eu não atendo, então eu não sei o que eu poderia exatamente falar. Mas a partir do momento em que eu já fiz todas as perguntas prévias, já fiz o inquérito da história espiritual, eu já vou saber qual atitude e o que eu faria. Certo? Eu vou dar algumas dicas para vocês de alguns pacientes como eu abordo no consultório. Crenças religiosas são comuns e têm forte influência sobre os pacientes. Isso é fato. Incluir espiritualidade pode potencializar as terapias, apoiar crenças e valores do paciente. Lidando com a crença dos pacientes. Deve ser respeitoso esse inquérito, pois falhas éticas podem ocorrer e as convicções do terapeuta podem fazer com que o princípio da neutralidade seja abandonado. Eu me lembro muito que eu atendi uma paciente e ela não se separava do marido de forma alguma porque ela tinha casado na igreja. E para ela isso era um pecado surreal. Particularmente para a Janaína, eu não acho isso um pecado super real. Mas o que adianta o que eu acho? Na hora que ela falava comigo, eu tinha até que fazer assim, nossa, deixa eu entender, deixa eu ser bastante empática para ver o nível de sofrimento dela. Até que a gente viu que existem formas de cancelar, né, no casamento, na igreja, anular, que fala. E aí, o que eu fiz? Vamos anular, o que precisa fazer? Precisa que tenha testemunha, precisa ir lá no juiz mesmo, tá? Eu vou, claro que eu vou se quiser, para te ajudar. É na China. Fui lá no seminário, aí tem entrevista com, não sei se alguém sabe o que é isso, eu nunca soube, hoje eu sei, porque eu tive que estudar por causa do meu paciente. Aí eu fui, tem PIS, tem o advogado mesmo, tem o advogado de lá, tem não sei o quê. Aí eu tenho que responder uma série de questionamentos. E isso eles fazem entrevista comigo, separado de fechado, pergunta tudo que ela falou para ver se bate. Faz uma coisa de bem legal, sabe? Achei bem interessante. Conclusão, o dia que saiu, ela recebe uma carta, eu recebi uma carta dizendo que deu certinho. E aí, pronto. E aí, ela tá bem, ela tá ótima. São coisas que para ela são importantes. Se eu falar isso com alguém que vai assim, você tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. Você foi lá no seminário 3 vezes, fui 3 vezes, claro que eu fui. Para ela isso é importante, né? Bem, mesmo que bizarras ou claramente patológicas, as crenças religiosas devem ser tratadas com respeito e deve-se tentar compreendê-las. É muito comum que eu escuto no consultório alguém que vira e fala assim, mas eu tenho aí cada um fala, uma pessoa, uma sombra, um guia, alguém que me acompanha, está sempre pertinho de mim.
e vamos supor que eu não seja espírita, que eu não acredito nisso, sei lá, que eu acho isso um horror. Mas eu vou perguntar assim, a pessoa está rasgando dinheiro, né? Estou aqui de brincadeira, mas assim, ela está trabalhando, ela tem consciência do que ela está dizendo, então ela realmente vê e sente. E aí eu falei assim, então vamos pedir ajuda para ele, né? Já que a gente tem esse recurso, por que não? E isso que a gente precisa avaliar, nem todo mundo que escuta vozes, aí é óbvio, o Alexandre tem várias pesquisas a respeito disso, nem todo mundo que escuta vozes, que vê pessoas, quer dizer que a pessoa esteja em uma psicose, uma esquizofrenia, certo? Então é isso que é importante a gente poder respeitar. Cuidados devem ser tomados e é prudente que o profissional tenha um profundo conhecimento da patologia e, se necessário, sobre a religião do paciente. Aqui eu coloquei exemplo toque, que eu tinha um paciente, na verdade ele é meu eterno paciente, adoro ele, vem comigo há muitos anos que ele vem, cheio de ritual, com toque, né? Que a gente deve ter ouvido falar do transtorno obsessivo compulsivo, que tem um monte de ritual e tal. E o danado, sabe o que ele era? Um bandista, ele é, né? Não morreu? Ele é um bandista. E ele não é só um bandista, ele é aquele tipo chefe da Umbanda, sabe? Que recebe aqueles negócios. Não sei bem qual é o nome. Aí ele tinha 7 contas, 7 ondas, 5 não sei das contas, 10 não sei das contas. Aí eu falo assim, mas meu Deus, isso é tudo. Não! Todo mundo lá na Umbanda faz isso. Então isso não é toque, não. Isso é do ritual da Umbanda, ok. Aí, gente, eu tive que estudar tanto a respeito da Umbanda, porque eu tinha que conseguir discernir o que era da Umbanda e o que era da contagem dele. Então, uma dica para quem quiser é só o seguinte: se deixar de fazer, se sentir muita ansiedade, muita angústia, muito incômodo, é do toque. Porque se da Umbanda, a pessoa tem que fazer porque ela acredita, uma fé é uma coisa serena, não tem angustiante, que se não acontecer alguém vai morrer, vai acontecer alguma tragédia, alguma coisa nesse aspecto. Então, assim, olha como eu tive que entender. Já falei para vocês hoje do catolicismo, aqui eu dei um exemplo agora da Umbanda. Porque se eu não tivesse abordado isso com o meu paciente, provavelmente ele estaria porque ele estava muito, muito deprimido. A coisa que ele mais gostava era de receber as pessoas no terreiro e não podia por conta disso, porque ele estava se perdendo no toque no meio da religião dele. Tá? Próximo. Aqui é um exemplo real, claro que não tem o nome, são alguns depoimentos de pacientes que trouxeram alguma coisa, que pacientes que eu trabalhei, eu pedi, você pode escrever alguma coisa para mim e tal, e aí escrevi. Bem, ao ter a liberdade de conversar sobre Deus durante o momento da terapia, me fez sentir uma pessoa mais amparada. Isso, porque a ajuda da psicóloga, associada à ajuda de Deus, no qual tenho fé, tá vendo? Ela tem fé, não sou eu não. E me ajuda a sair mais forte para enfrentar minhas dificuldades. Através de minha psicóloga, conheci um grupo de orações, do qual comecei a participar e foi uma experiência ótima que vivenciei. Entrego meus problemas para Deus e, ao mesmo tempo, agradeço por cada obstáculo que foi superado. Bem, normalmente, as crenças religiosas proporcionam sentido à vida e às dificuldades enfrentadas, sendo fonte de consolo e esperança, auxiliando o paciente a enfrentar de modo adequado as adversidades. Outro depoimento. Penso que a psicoterapia me ajuda muito. É um momento que tenho para me voltar a discutir minhas experiências com um profissional habilitado para isso. Durante as sessões, sinto-me à vontade para falar sobre tudo o que penso. Falo da minha fé e sinto que minha psicóloga respeita as minhas crenças. E isso é muito importante para mim. É um momento em que eu exponho minha religiosidade e por vezes temos uma visão crítica sobre ela, com o intuito de que a vida seja melhor. Como em todo momento da vida, durante esse tratamento, a fé é essencial, porque é da fé que brota a esperança e a força. Esperança para mudar o que deve ser mudado e força para continuar caminhando sempre. Logo, psicoterapia e religiosidade se completam na vida de quem elas creem. Bem, aí uma técnica que a gente usa é a psicoeducação, que a Mariana já falou um pouquinho sobre as técnicas que, no caso, a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, mas pode ser usada de uma maneira geral em qualquer área. Após a coleta daquela história espiritual que a gente falou no início, que vocês vão rever hoje,
para os pacientes que desejam que a religiosidade e a espiritualidade seja abordada em psicoterapia, inicia-se o que a gente chama de psicoeducação. Aí que a gente faz? A gente mostra que os resultados empíricos são apresentados. Como eu mostrei para vocês no início, a respeito das pesquisas que foram feitas, a gente faz isso com o paciente. Olha, deixa eu te explicar. Não é que eu estou achando que é legal, não. Olha, é isso. Você mostra realmente, valida cientificamente o que está sendo falado. Mecanismos potenciais pelos quais os recursos espirituais podem reduzir a carga de sintomas de saúde mental são explorados. Por exemplo, por meio do aumento da esperança, da gratidão e de outras emoções positivas. Aspectos negativos também são encontrados, embora menos frequentes. Como as pessoas que ficam com raiva de Deus quando algo que desejam muito não ocorre ou passam por uma grande perda, passividade frente aos problemas, recusa a fazer o uso do remédio, e aí a gente vai abordar dentro de cada sujeito, de cada caso, como funciona, né? Próximo. Automonitoramento e registro. É um outro exemplo. Pede-se que o paciente registre quando e como acionou atividades com recursos da religiosidade e espiritualidade para lidar com algum problema ao qual necessitou enfrentar. Esse registro será útil, pois pode-se medir a frequência com que esse recurso de coping de religiosidade e espiritualidade é utilizado e qual a sua eficácia. Como a Mariana falou, a pessoa tem uma reza que ela vê sempre, está sentindo insegura. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, alguém que acredita que Deus vai poder ajudar, ela está com fobia de elevador. Então, a gente tem uma técnica dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é você contar de trás para frente, de 2 em 2. Janaína, por que de trás para frente? Por exemplo, imagina você está pensando em alguma coisa e fica assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É mais fácil, não é? Mas se você pensar assim, 500, 498, 497, 496, 494, 492, você não tem que usar mais um recurso de atenção? Com isso você usa o que a gente chama de distrabilidade. Quem é muito bom em números, e eu falo, vamos fazer conta. 333 mais 112 vezes 3. Aí nisso o elevador subiu, a pessoa chegou, né? Mas vamos supor que ela acredita que Deus vai dar força. Então vai fazer o quê? Nós vamos rezar. Nós vamos rezar, qual rezo que vai fazer? Então a pessoa às vezes leva 1/3, a pessoa pode rezar, porque ela está tendo 2 forças. Além da distrabilidade, que é uma técnica muito utilizada no TCC, ela está usando um recurso religioso, que para ela ainda fomenta e aumenta a fé. Né? Então são esses recursos, e isso são autorregistros. A partir do momento que a gente tem esse autorregistro, a gente já acompanha. Ativação comportamental e encorajamento para as atividades prazerosas. Envolvimento em atividades coletivas, grupos de estudo, grupo de oração, atividade de assistência social. E aí a gente vai ver, dentro daquele recurso, como eu disse para vocês, aquela adolescente que eu encaminhei para o grupo de oração da igreja, a mesma coisa a gente faz com relação a outros recursos, a outras pessoas. Isso vai depender, gente, muito de caso a caso. Tá? Próximo. Identificando pensamentos inúteis. É feito um exame de uma série de estilos de pensamentos inúteis e posteriores reflexões teológicas acerca da sua inutilidade e disfuncionalidade. Então, isso tudo, você começa a fazer o quê? Através do registro, a pessoa vai vendo o que é adequado, o que não é. O objetivo é conscientizar o indivíduo dos pensamentos inúteis e distorcidos que ele tem a respeito de si, do mundo e do futuro. Usam-se argumentos teológicos e bíblicos para contrapor esses pensamentos, assim como orações e reflexões para identificá-los. Isso a Mariana falou bastante, vocês já viram, é só um exemplo de todo aquele recurso que ela já apresentou. Interação com líderes religiosos. Contato com o líder religioso pode ser importante, necessário a autorização do paciente. Como eu disse para vocês que eu fui ao seminário, por várias vezes já conversei com padres, que às vezes eu não sei, às vezes fala, o que é isso, o que não é? Vai ao padre, o padre orienta, aí pronto. Aí quem falou foi o padre, não foi a Janaína. Porque às vezes, para eles, o padre, o líder religioso de uma forma geral, tem muito mais credibilidade do que eu. Então, o que a gente faz? Eu ajudo, utilizo o que ele falou dentro da terapia. Pode pôr o exemplo, por favor. Esse é um outro daqueles que a gente está falando, esse é um outro exemplo. Bem, minha experiência foi a seguinte. Falar de Deus para mim sempre foi uma grande dificuldade, motivo de vergonha e culpa. Vergonha, porque quando criança, minha mãe me achava exagerada na religião
e me podou isso. Culpa, porque eu sentia que era tão errado não falar. Achava que minha mãe estava errada e eu talvez tivesse que compensar. Mas não tinha como compensar porque vinha vergonha. Já tive outras experiências com terapia psicológica e como elas sabiam que era exagerada por causa do toque, sempre achavam que estavam no fundo pensando: não concordo com isso que você pensa. E eu não falava com tanta liberdade. Dessa vez, a terapia foi realmente diferente, porque eu entendia que a minha psicóloga colocava como exagero ou como distorção. Ela ouvia e entendia o que eu estava dizendo, sem julgar e achando importante. Nós trabalhamos o que era pensamento obsessivo e o que era culpa, pecado. Foi muito importante falar da religião, porque ela é a origem de várias das confusões que faço na minha mente, se não todas. Conversar com o padre também foi muito importante, pois ouvi uma opinião que realmente era incontestável. Você está vendo? Se eu falasse, eu ia ter um valorzinho 20. O padre falando, valor 10. Então, vamos ao padre. Claro, entende? Olha como é que é importante para ela. A palavra dele não seria só para agradar, porque ele também quer mais do que tudo, fazer a vontade de Deus e não consertar uma mente que está pensando errado, como eu às vezes pensava que os psicólogos faziam. E sem barreiras de pensar, ela só está falando isso porque não é tão fiel quanto eu. Era mais fácil enxergar o que era verdade dos fatos. E hoje, minha vida é outra. Importante. O cuidado com o ser humano a partir de uma integralidade e o respeito à individualidade são aspectos fundamentais na atuação do psicólogo, psiquiatra e dos demais profissionais da saúde. Então, eu estou fazendo isso hoje durante a palestra toda, mas para a gente poder entender o quanto que é importante a gente ver os valores do paciente e a gente trabalhar junto com ele. Temos agora como desafio a maior difusão do conhecimento e o treinamento nessas práticas, bem como o desenvolvimento de outras formas de aplicação clínica. Eu deixo aqui meu carinho para vocês, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, suas horas, eu agradeço. Muito obrigada.